você vive no planeta Terra, sabe muito bem que nos últimos anos, as duas maiores franquias de games da história têm lançado aqueles que são considerados alguns dos melhores filmes das animações. Mas será que você já se perguntou, afinal de contas, como a rivalidade entre o Mario e o Sonic começou? No que diz respeito aos filmes, não podemos negar que o Sonic chegou primeiro, até porque ele é mais rápido. Não resisti a essa piadinha sem graça. O primeiro filme do Sonic foi lançado em 2020, enquanto Super Mario Bros. O filme chegou às salas de cinema apenas 3 anos depois, em 2023. Porém, em termos de audiência e faturamento, podemos dizer que, pelo menos por enquanto, Mario segue imbatível. Isso porque o primeiro filme arrecadou em bilheteria de cinema um total de 1 bilhão e 360 milhões de dólares. Mais do que os primeiros 3 filmes do Sonic, que já haviam sido grandes sucessos e juntos arrecadaram 1 bilhão e 214 milhões de dólares. E tem mais, se somarmos o primeiro filme com a arrecadação de Super Mario Galaxy, que por enquanto está em 850 milhões de dólares, apenas os 2 primeiros filmes da franquia Mario já passam de 2 bilhões de dólares. É mais ou menos como se Mario e Luigi estivessem nadando na piscina de moedas do tio Patinhas da Disney. E ao que tudo indica, a rivalidade entre as franquias de filmes do Mario e do Sonic está apenas começando, já que tanto um quanto o outro possuem dezenas de histórias que ainda podem se tornar filmes nos cinemas. Para você ter uma ideia, a disputa entre os 2 personagens no mundo dos cinemas é tão grande que a previsão é que pelo menos uma das franquias lance um filme todos os anos. Por exemplo, Super Mario Galaxy foi lançado em 2026 e o próximo filme da dupla de irmãos encanadores está previsto para 2028, ou seja, só depois de 2 anos do filme anterior. Porém, em 2027 já está programado o lançamento de Sonic 4, que vai contar com a presença da Amy Rose como uma das personagens principais. E muitos acreditam que Sonic 5 pode muito bem ser lançado em 2029, no ano seguinte a Super Mario 3, que é como estamos chamando o terceiro filme do Mario por enquanto. Ou seja, a disputa nos cinemas entre Mario e Sonic promete ser simplesmente insana. Sorte a nossa, é claro. Porém, muito antes da disputa chegar às salas de cinema, os 2 heróis já se digladiaram na disputa pelos fãs de games e, acredite se quiser, já chegaram até mesmo a lutar um contra o outro em um jogo que trouxe os 2 personagens para uma arena de luta. Quer saber tudo sobre essa verdadeira guerra entre Sonic e Mario? Fica por aqui com a gente porque vamos explodir hoje a sua mente. A verdade é que tudo isso se iniciou há muito tempo atrás, quando muitos dos fãs dos filmes dos 2 heróis dos games ainda nem eram nascidos. Tudo começou no longínquo ano de 1981, que foi quando Mario veio ao mundo. Ainda com o nome de Jumpman, ele apareceu em um jogo do Donkey Kong como o herói que deveria resgatar a mocinha sequestrada pelo gorila mau, ao melhor estilo King Kong. 2 anos depois, o tal Jumpman acabou ganhando um nome novo e um jogo para ser chamado só de seu, Mario Bros. A partir de então, os jogos do encanador, que continuou pulando para salvar a donzela em perigo, que nem sempre era a Peach, apenas decolaram e tornaram a sua dona, a Nintendo, a maior fabricante de videogames do mundo. Para você ter uma ideia, de cada 10 consoles que haviam nos Estados Unidos naquela época, 9 eram da Nintendo, ou seja, domínio praticamente absoluto. Porém, depois de ver os japoneses criadores do Mario nadarem em dinheiro 10 anos depois da criação do Mario, em 1991, um pequeno ouriço azul que se movia como um raio surgiu. Se iniciava a Era do Sonic. O design e a ideia por trás do ouriço azul traziam várias coisas que seriam opostas ao Mario. Por exemplo, uma das características do Sonic era ficar batendo o pé no chão quando você não mexia o controle, indicando impaciência, o que foi intencional para atrair os adolescentes que achavam na época os jogos do Mario muito infantis. Exatamente por isso, o forte do Sonic era correr, enquanto o ponto forte do Mario seria pular, mostrando claramente que os 2 personagens eram diferentes em tudo, até no modo de vencerem os seus inimigos. Além disso, se você parar para pensar, vai perceber que as cores do Sonic são azul, vermelho e branco, as mesmas da bandeira dos Estados Unidos, o que tinha a intenção de se opor ao Mario, que era um encanador italiano criado por japoneses. E tudo isso deu tão certo que após o lançamento do Mega Drive, o console da Sega lançado para concorrer com o Super Nintendo, a simples presença do Sonic na caixa fez a empresa vender o dobro de games
que a Nintendo naquele ano de 1991. A rivalidade entre os dois personagens é tão grande que, se você assistiu aos filmes do Sonic, vai se lembrar que existe um planeta cogumelo, que é exatamente o Robotnik que acaba indo parar. No final do primeiro filme e início do segundo, vemos Robotnik tentando usar a ciência para escapar do pesadelo de fungos, o que com certeza foi uma bela de uma cutucada no reino dos cogumelos, que é o principal local onde se passam, ou pelo menos iniciam, os jogos do Mario. Mas, além dos personagens principais e até mesmo dos mundos onde os jogos se passam, existem outros personagens dos dois jogos que até parecem que foram feitos para competir uns com os outros e que em alguns pontos até que se parecem. Se tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Esse é exatamente o caso das duas personagens femininas principais de ambos os jogos, Amy e Peach. Muitos nem fazem ideia, mas a verdade é que elas são praticamente a mesma pessoa. Só que em jogos diferentes e, é claro, com designs diferentes também. Para você ter uma ideia, as duas personagens são princesas. A Peach é a soberana do reino dos cogumelos, como sabemos muito bem. E a Amy Rose, por sua vez, no primeiro jogo em que apareceu, chamado Sonic CD, era identificada nos manuais como Princesa Sally. Porém, parece que alguém dentro da SEGA, a criadora dos jogos do Ouriço Azul, achou que a semelhança com a Peach seria grande demais, e por esse motivo resolveram tirar o status de realeza da Amy Rose a partir dos jogos seguintes. Mas as semelhanças entre as duas personagens não param por aí. Isso porque as duas originalmente tinham um papel muito claro: serem as donzelas em perigo sequestradas que seriam a motivação principal para os heróis desenvolverem seus jogos, enfrentando vários inimigos para tentar resgatá-las. A Peach sempre era sequestrada pelo Bowser, e o Mario tinha a difícil tarefa de vencer o Rei dos Koopas em uma batalha final para trazê-la de volta para o castelo do Reino Cogumelo. E vez por outra ele ganhava um beijo ou na bochecha ou no nariz, e ele era claramente apaixonado pela princesa, como fica claro nos filmes também. Já no caso da Amy, ela também é sequestrada pelo Metal Sonic a mando do Robotnik, o principal inimigo do Sonic, em seu jogo de estreia, fazendo com que o herói precise ao mesmo tempo interromper os planos de dominação do Dr. Eggman e libertar a ouriça cor-de-rosa que está sob o poder do Metal Sonic. Porém, tanto em um caso como o outro, podemos notar que tanto Peach como Amy acabaram deixando de ser simples donzelas em perigo e se tornaram verdadeiras guerreiras. No caso da princesa do Reino dos Cogumelos, a mudança de postura aconteceu de fato no seu jogo solo chamado Super Princesa Peach de 2005, onde o Bowser sequestra Mario, Luigi e Toad, e cabe a Peach viajar até a Vibe Island para salvar os heróis usando seu guarda-sol mágico para isso. E nem precisamos falar da Peach dos filmes, que é, sem dúvidas, a maior badass dos longas da franquia Mario, sendo a responsável pelo maior número de knockouts até agora. Já Amy Rose tem a sua versão guerreira apresentada pela primeira vez no ano de 1996 no jogo Sonic the Fighters. Ela é perseguida pelo robô E100 da série E-Series do Eggman. Em determinado momento, ela percebe que passou a vida toda fugindo ou esperando o Sonic aparecer para salvá-la. Ela decide dar um basta nisso, invoca o seu martelo Pico-Pico e destrói o robô por conta própria. Inclusive, a SEGA deu para ela o Pico-Pico para que pudesse lutar sem precisar dar socos, mantendo sua imagem mais feminina e delicada. Inclusive, é esse mesmo martelo que a vemos usando na cena pós-créditos de Sonic 3 e que ela certamente irá usar em Sonic 4. Então, depois de claramente afirmar que assim como Mario e Sonic são rivais, Peach e Amy Rose também possuem suas diferenças e semelhanças que as colocam uma contra a outra. Além de Mario e Sonic, ou Peach e Amy Rose, podemos localizar uma outra rivalidade entre as duas franquias envolvendo ninguém menos que o Luigi e Tails. Tanto Luigi quanto Tails nasceram de uma necessidade, já que eles foram inseridos nos jogos para permitir um segundo jogador que ajudaria o herói principal na sua missão de salvar a donzela em perigo e também em suas aventuras no percurso. Historicamente, eles representam a porta de entrada para que irmãos mais novos e amigos pudessem participar da aventura. Além disso, podemos afirmar que, com certeza, a lealdade é a principal característica de ambos, já que não importa onde nem como, eles estão ao lado do Mario e do Sonic respectivamente.
Também podemos citar outra semelhança no fato de que os dois possuem laços sanguíneos com o personagem principal, já que Luigi é o irmão gêmeo biológico do Mario, enquanto Tails é o irmão caçula adotivo do Sonic. Mas, independentemente da genética, ambos sentem um amor profundo e uma admiração pelos nossos heróis. Por isso, eles nunca competem pelo holofote principal e aceitam de bom grado o papel de suporte para ver o herói principal brilhar. Por isso que muitos irmãos caçulas, como é o meu caso, preferem jogar com o Luigi ou Tails do que com o Mario ou o Sonic. Mas sem dúvidas, se Mario e Sonic se enfrentassem frente a frente, podemos ter certeza que Luigi e Tails fariam a mesma coisa. Apesar de tanta rivalidade entre os dois protagonistas das duas maiores e melhores franquias do mundo dos games, existe, por incrível que pareça, alguns momentos em que os dois não se enfrentaram. Pelo contrário, eles estiveram lado a lado. O primeiro deles aconteceu no jogo Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos, lançado em 2007. A semente para esse encontro foi plantada em 2001, quando a Sega parou de fabricar consoles e passou a desenvolver jogos para outras plataformas, incluindo os consoles da Nintendo. Durante anos, Shigeru Miyamoto, criador do Mario, e Yuji Naka, um dos criadores do Sonic, discutiram a ideia de fazer um jogo juntos. A solução perfeita surgiu em 2005. A criadora do Sonic havia adquirido os direitos oficiais para desenvolver os jogos das Olimpíadas de Pequim de 2008. A empresa percebeu que as Olimpíadas forneciam o cenário ideal para unir o ouriço azul e o encanador italiano em um mesmo jogo, já que o game retrataria um evento global fundamentado na competição amigável, no espírito esportivo e com regras justas. A Sega propôs a ideia à Nintendo, que aceitou imediatamente, e o projeto foi desenvolvido pela equipe do Sonic com a supervisão rigorosa de Miyamoto, criador do Mario, para garantir que o universo do herói do Reino dos Cogumelos fosse respeitado. Resultam, o jogo original para Wii e DS vendeu mais de 25 milhões de cópias mundialmente, tornando-se uma das franquias de crossover mais bem-sucedidas da história. Mas calma que ainda tinha mais. Isso porque no ano seguinte, as empresas movidas pelo sucesso do crossover anterior lançam Super Smash Bros. Brawl. Durante o desenvolvimento do próximo jogo de luta do Mario, a pressão dos fãs pelo Sonic atingiu níveis astronômicos e a Sega aceitou os termos. E em outubro de 2007, o anúncio oficial da entrada de Sonic em Brawl quebrou a internet da época, tanto que o site oficial do jogo saiu do ar no dia do anúncio devido ao tráfego massivo. O detalhe sobre o jogo da Nintendo é que o ouriço azul só aparece no game quando a esperança se esgota. Sem ter aparecido na história inteira, até os 5 minutos finais, um rastro azul cruza a tela em velocidade supersônica. Sonic atinge as asas de Tabu, o vilão do game, estilhaçando-as completamente, interrompendo o ataque letal e enfraquecendo ele. O ouriço freia, dá seu clássico sorriso de lado, faz uma pose de provocação e se junta a Mario e ao resto do elenco. Ou seja, a Nintendo permitiu que o mascote que tentou destruir o Mario nos anos 90 fosse coroado como o grande salvador do seu próprio universo na batalha final, cimentando o respeito absoluto entre as duas lendas. Isso é o que eu chamo de uma bela e saudável rivalidade, não concorda? Ficamos por aqui, mas você ainda pode continuar vendo mais vídeos incríveis. É só clicar em algum destes dois que estão aparecendo para você. Até a próxima!